Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no vídeo de hoje do Como se Joga, a gente vai aprender as regras do Caruba, um jogo para 2 a 4 jogadores com duração média das partidas de 30 minutos. O Caruba está sendo lançado agora no Brasil pela editora Conclave e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o jogo, vamos lá para a mesa para você poder ver as regras. Mas antes disso, queria falar aqui sobre a nossa parceira Bravo Jogos, uma ótima loja de jogos de tabuleiro e acessórios. Se você estiver precisando de qualquer coisinha, veio aqui o link aqui, dá uma passadinha lá, que a Bravo Jogos manda super rápido para sua casa. Então vamos iniciar aqui as regras do Caruba, começando pelo setup do jogo. Entregue para cada jogador um player board, 4 meeples de aventureiros, 4 tokens de templo e 36 tiles de exploração da ilha, numerados de 1 a 36. Organizados de forma sequencial à frente do jogador. O único jogador que não vai precisar fazer essa organização dos tiles será o líder da expedição, pois ele vai manter todos os seus tiles fechados, embaralhados e será responsável por, ao longo da partida, ir sorteando cada tile e anunciando para os demais jogadores. Aquele tile será o tile que deverá ser utilizado nas rodadas. Agora, partindo do primeiro jogador e seguindo em sentido horário, cada pessoa vai definir a posição inicial de um aventureiro e de um templo, que seja da mesma cor. Então, por exemplo, o primeiro jogador pode pegar o aventureiro marrom e escolher uma posição inicial na borda da praia, tem que ser nessa borda aqui. Vamos dizer que ele decide colocar nessa posição. E pega o templo e tem que colocar em uma das bordas de floresta, que são essas bordas verdes, aqui do outro lado do tabuleiro. Vamos dizer que ele queira colocar nessa posição. A única regra que tem que ser respeitada nesse momento é que a distância mínima entre um aventureiro e o templo não pode ser menor que 3 espaços. Então, caso o jogador quisesse colocar nessa posição, não seria um posicionamento válido, já que a distância entre o aventureiro e o templo é de apenas 2 espaços. E de forma sequencial, os jogadores vão definir as posições iniciais dos aventureiros e dos templos até que todos sejam posicionados no tabuleiro. Uma regra importante a ser mencionada é que uma vez que o jogador definiu a posição do aventureiro marrom e do templo marrom, todos os demais jogadores vão ter que posicionar eles na mesma posição em seu tabuleiro. Ou seja, após o posicionamento de todos os aventureiros e templos, o playboard do jogador vai estar igual para todas as pessoas. Agora forme uma pilha com as pepitas de ouro e com as pepitas de diamante. E por último, organize os tiles de relíquias da seguinte forma. Numa partida para 2 jogadores, utilize os tiles com o número 5 e 3. Numa partida para 3 jogadores, adicione os tiles com o número 2. E numa partida para 4 jogadores, utilize todos os tiles. Então, antes de eu iniciar aqui a explicar as regras do Caruba, eu acho importante dizer qual que é o objetivo dos jogadores, que é construir uma trilha utilizando os tiles de exploração da ilha, formando um caminho até os templos, e fazer com que os seus respectivos aventureiros, por exemplo o amarelo, cheguem até o templo amarelo. Fazendo isso, os jogadores vão poder reivindicar as relíquias, que possuem pontuação, e também ao longo da trilha vão ter tiles que vão possuir pepita de ouro e pepita de diamante. A pepita de ouro vale 2 pontos e a pepita de diamante vale 1 ponto ao final da partida. Então, dito isso, a gente pode agora entender o fluxo da partida. O jogador que vai fazer o papel do líder da expedição, ele é responsável por sortear os tiles de exploração da ilha. Então, ele pega um tile, por exemplo, ele pegou aqui o tile 26, que possui um cruzamento, e anuncia para todos os jogadores. Então, os jogadores vão procurar, na sua trilha de exploração, o mesmo tile. É por isso que eles são posicionados aqui de forma sequencial, para ficar mais fácil de encontrar. E aí eles têm 2 opções com esse tile. Eles podem posicionar o tile na ilha, ou eles podem descartar esse tile para movimentar os seus aventureiros. Mas vamos entender primeiro como é que você pode posicionar um tile na ilha. Você pode posicionar o tile em qualquer lugar do tabuleiro. Não necessariamente tem que ser um caminho contínuo ou seguindo a partir de um dos aventureiros. Por exemplo, eu poderia colocar aqui nessa posição. Mas eu tenho que observar a seguinte regra: eu não posso mudar a direção do tile. Então, eu sempre tenho que manter
o número aqui no canto superior esquerdo. Então eu não poderia pegar esse tile e colocar dessa forma ou desta forma. Mesmo que nesse caso aqui seja um tile de cruzamento e não faria diferença nenhuma, eu não posso fazer isso, porque nos demais tiles vai fazer diferença. Então, você sempre tem que deixar o número nessa posição. Agora vamos dizer que o tile 34 tenha sido sorteado. Então os jogadores vão procurar lá em cima o tile 34 e vão posicionar na sua ilha. Ao fazer isso, como ele possui o símbolo do ouro, imediatamente o jogador pega uma pepita e posiciona em cima deste tile. O mesmo ocorre com as pepitas de diamante. Caso possua este símbolo aqui, ao colocar na ilha, você imediatamente pega uma pepita de diamante e coloca sobre este tile. Outra regra importante é com relação aos caminhos sem saídas. Não possui nenhuma restrição para que você faça um caminho sem saída nas suas trilhas. Por exemplo, vamos dizer que esse tile aqui houvesse sido sorteado e eu quisesse colocar ele exatamente nessa posição. Mesmo que forme um caminho aqui sem saída, não tem problema algum. Essa daqui é uma posição válida no jogo. E essas são as regras para você estar posicionando os tiles no tabuleiro. Agora vamos partir para a segunda ação possível do jogador no seu turno, que é fazer com que os seus aventureiros andem. Então vamos dizer que um tile aqui seja sorteado, nesse caso aqui foi o 31, e ele possui duas saídas esse tile aqui, conforme a trilha que está formando. Então o jogador tem a opção de poder descartar esse tile e fazer com que o seu aventureiro ande duas posições. Nesse caso, andando 1, 2. Nesse caso, como ele parou em um tile que possui uma pepita, ele imediatamente pega aquela pepita e coloca em sua reserva. Como foi dito, a pepita de ouro vale 2 pontos ao final e a pepita de diamante vale apenas 1 ponto. Então, conforme o formato dos tiles, os jogadores conseguem movimentar seus aventureiros de 2 até 4 posições. Não é permitido ao jogador dividir a quantidade de movimentações em mais de um aventureiro. Ele pode até não utilizar todas as suas movimentações. Por exemplo, um tile sorteado pode ter 3 saídas, o que permite o jogador movimentar até 3 posições, mas ele deseja movimentar apenas 2. Por exemplo, nesse caso aqui, fazer isso e isso. Ok, mas ele não pode utilizar essa ação de movimentação que sobrou e movimentar outro aventureiro, porque não é permitido. Assim que um jogador conseguir fazer com que o seu aventureiro se movimente até chegar em um templo, ele imediatamente reivindica uma relíquia daquele templo. Você vai ter uma pilha com as relíquias daquela cor, por exemplo, aqui o azul tem essa pilha do azul, e o primeiro jogador que chegar lá vai ganhar 5 pontos, já o próximo jogador vai ganhar 4 pontos, o jogador seguinte vai ganhar 3 pontos e o último jogador vai ganhar apenas 2 pontos. Isso em uma partida para 4 jogadores. Quando um aventureiro chega ao templo, ele não pode sair mais, ele fica preso aqui até o final da partida. O jogo termina quando um jogador consegue levar os seus 4 aventureiros nos templos, ou então quando todos os tiles de exploração da ilha foram sorteados. E o jogador que possui mais pontos é declarado o vencedor da partida. E essas foram aqui as regras do Caruba, um jogo bem simples e rápido de ensinar. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e se você gostou, deixa seu joinha aí que ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva também nas nossas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!